A importância da leitura na formação contínua de professores da educação básica. Discente: Wilson de Oliveira Tapajós. Orientador: professor Dr. Eliude Luiz Maia Moura. Em uma formação contínua, a pesquisa teve por objetivo a descrição e a análise de depoimentos colhidos de professores em atuação pela rede pública de ensino com a temática Leitura como espaço de formação contínua. Para tal finalidade, foram colhidos relatos de experiência com o objetivo de colher dados e relatos de professores da educação básica, efetivados pela rede estadual de ensino na cidade de Santarém, Pará. As pesquisas para a elaboração do projeto iniciaram-se em setembro de 2021 e encerraram-se em setembro de 2022. A metodologia consistiu de análise entre relatos de experiências, traçando paralelos e comparações entre o relato com a bibliografia de autores que estudam sobre o assunto, pretendendo, assim, comparar a experiência com a teoria, criando uma ponte entre as áreas do conhecimento. O relato de experiência que serviu como base para o trabalho foi de uma professora atuante na rede pública de ensino há mais de 20 anos. Ao final do relato, compara-se a experiência relatada e conclui-se que mudar é uma situação em que precisamos transbordar, isto é, ir além do próprio limite, alterar nossa possibilidade de ser de um único e exclusivo modo e como ser inacabado, deve-se buscar diariamente pela reconstrução pessoal e profissional. Metodologia. A metodologia consistiu da coleta de relatos de professores da educação básica. O relato teve como temática a leitura como espaço de formação contínua, sendo descrito em primeira pessoa. Através das informações contidas no relato, foi possível traçar paralelos e comparações com aquilo que já havia sido descrito por outros autores. A base de dados utilizada para a parte teórica da pesquisa tomou como base os autores Kleiman, Orlandi, Dalve, Benevides e Correa. Além desses autores, cito também os artigos Formação Continuada em Leitura, O Olhar do Professor para o Uso de Estratégias de Pré-Leitura na Sala de Aula, de Carvalho. O relato de experiência que serviu como base para o trabalho foi de uma professora atuante na rede pública de ensino há mais de 20 anos. Além do relato, também serão expostas algumas imagens disponibilizadas pela relatora. Esta professora inicia o relato descrevendo seu local de trabalho e uma curta história narrando todos os acontecimentos que a levaram a estar ali. A escola em que trabalha atende adolescentes e jovens das zonas urbana e rural do município de Santarém, Pará. O público estudantil é bem diverso. A maioria dos discentes pertence a famílias com baixa renda. Ela cita o ano de 2019, no mês de abril especificamente, explicando que houve um afastamento da sala de aula por questões de saúde não especificadas. Após esse período, quando retornou para a escola, fora remanejada para a secretaria escolar, posto esse que logo foi abandonado por motivo de falta de identificação com o trabalho, o qual envolvia questões burocráticas e ações repetitivas, função muito além do ideal para uma professora engajada com o ensino em sala de aula. Ela explica que não pensar na prática pedagógica vivenciada pelo professor, seja por acúmulo de carga horária, seja por escolha pessoal, pode nos conduzir ao automatismo profissional, agir sempre da mesma forma como se já soubéssemos de tudo. Esta repetição contínua, sem reflexão, a faz lembrar as advertências de Cortella. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não inova, não cresce, não avança, só repete. Gente que não tem dúvida é incapaz de fazer o novo, é gente que cai no risco de repetir o velho. Por esta razão, ao ser remanejada para trabalhar na biblioteca da escola e na coordenação do clube da leitura, a relatora se sentiu motivada e empolgada para desenvolver ações mais efetivas no contexto escolar. Estar na biblioteca seria uma oportunidade para potencializar o acesso aos livros e à leitura literária com os estudantes, além de vincular leituras teóricas a práticas a ser vivida naquele espaço. Então, ela problematiza explicando que em muitos educandários a biblioteca serve apenas como depósito de livros, não fazendo valer uma de suas finalidades, isto é,
ser lugar para desenvolver práticas leitoras com os alunos. Biblioteca é lugar de leitura. A relatora pontua. Mas como ler ou emprestar livros para a leitura se o acervo da escola era majoritariamente composto por apenas livros didáticos? No contexto da problemática vivenciada pela professora em relação ao estado da biblioteca da escola, surge a ideia da realização de uma campanha de arrecadação de livros literários, projeto este intitulado como Quem Lê Viaja Sem Asas. Mobilizando a comunidade escolar, a relatora realizou o projeto, ao final totalizando um total de 476 obras arrecadadas. O projeto foi executado durante os meses de outubro, novembro e dezembro do ano letivo de 2021. A professora cita a parceria feita com o locutor de uma rádio local da cidade, a qual era estudante da escola, com um momento em que a campanha crescerá de tamanho e ganhará maior alcance, aumentando assim o número de livros arrecadados. Também fora realizada uma blitz literária em frente à escola, que contou com a colaboração de estudantes. Com a ajuda de um carro de som, alunos discursaram para o público composto por estudantes e alguns carros que passavam perto do perímetro da escola, provocando uma discussão a respeito da importância da leitura e da doação de livros. Os resultados dessas ações relatadas pela professora estão entre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais do estudante, primeiro pela autoconfiança de falar em público, segundo pela elevação da autoestima, bem como o desenvolvimento da habilidade nos alunos em aprenderem a escutar o que os colegas têm a dizer. Tomando a importância dessas habilidades já inclusas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, documento de referência na educação brasileira. Para mediar a leitura com jovens do século XXI, a relatora precisou ler e reler importantes livros literários contemporâneos. Ela cita as obras O Extraordinário, A Culpa é das Estrelas, e PS, Eu Te Amo, Diários de um Banana, entre outros. E também precisou revisitar alguns clássicos, como Iracema, Luciola, Os Miseráveis, A Moreninha, O Cortiço. Ela relata que nem todas as leituras foram agradáveis, porém necessárias para a aproximação do público atendido na biblioteca da escola, além de incentivar a leitura dos clássicos brasileiros. Importante destacar que, mesmo diante da sala de aula, ela continuou com suas leituras teóricas e a caça de cursos de formações. Em comemoração à realização e ao sucesso da atividade da biblioteca, foi realizada a primeira noite literária da ETEPA de Santarém, em parceria com outra professora da escola, alunos do turno da noite e participantes do clube da leitura da escola. Ocorreu no dia 7 de dezembro de 2021, no auditório escolar da escola. A programação incluiu a recitação de poemas na linguagem de sinais, Libras, de autores brasileiros, musicalização de poemas, dramatização de contos, bate-papo literário com 5 escritores santarenos. E ao final do relato, ela cita uma citação direta: como ser inacabado, busco diariamente pela minha reconstrução pessoal e profissional. Na era pós-moderna, tudo se transforma rapidamente. Então, ela cita mais uma vez o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, em que ele diz: mudar é uma situação em que precisamos transbordar, isto é, além do nosso limite, alterar nossa possibilidade de ser um único e exclusivo modo. Agradeço ao FOPA e à CNPq pela disponibilização dessa bolsa PIBIC. E também agradeço ao meu orientador Eliude Luiz Maia Moura por me orientar na realização desse trabalho.